sound, and time shall be no more. And the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. Oh, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, and the roll is called, yonder. Oh, and the roll is called, yonder. Oh, and the roll is called, yonder. Oh, and the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, and then all of life is over, and our work on earth is done, and the roll is called, and yonder I'll be there. Oh, and the roll is called, and yonder. Oh, and the roll is called, and yonder. Oh, and the roll is called, and yonder. Oh, and the roll is called, and yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace, Lord. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll's called up yonder, when the roll is 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 called up yonder, I'll be there. What are we waiting for? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound, and time shall be no more. Not broken to His word. In a moment, in a twinkling of an eye. And then when all the earth shall gather to on the other shore. When the roll is called, and yonder I'll be there. Let's just sing it out. When the roll is called, and yonder. When the roll is called, and yonder. When the roll is called, and yonder. When the roll is called, and yonder I'll be there.
It's the O barco que vai arrebentar. E você será deixado só boiando na água. so it's not the brother in the boat, but I'm hollering at the brother to show him what's fixing to happen. Por isso não é o irmão no barco, mas estou advertindo o irmão para mostrar-lhe o que está para acontecer. Well, all these systems that man has made in their achievement has got to break up. That's all. Pois todos estes sistemas que o homem fez em sua conquista têm de romper. É só isso. We have to come to unity, to brotherhood. Eles têm de chegar. Temos de chegar à unidade, à fraternidade. That's been my purpose of life, is to try to unite and not break up an organization, but let them drop their ideas and be brothers to every born-again Christian. Esse tem sido meu propósito na vida, é tentar unir e não dividir uma organização, mas que deixem suas ideias e sejam irmãos de cada cristão que nasceu de novo. That's the idea. That's where I've stood. Essa é a intenção, é aí onde tenho me colocado. Well, now, if the brother would notice it, many of our brethren, even in our full gospel ranks, they do not believe that the Baptists and Methodists and the Lutheran and them have a chance. Pois agora, se os irmãos notarem, muitos dos nossos irmãos, até no meio do nosso evangelho completo, eles não creem que os batistas, metodistas e luteranos e esses têm chance. But now they may be right, but I don't agree with that. Mas agora, eles podem estar certos, mas não concordo com isso. I believe it's the age here of the Lutheran age, in this age here, which was called, I believe, the Stardust Age. Creio que era aqui na era luterana e esta era aqui que foi chamada, creio eu, de Era de Sardes. And then the Philadelphian Age for the Methodists, and then the Pentecostal Laodicean Age. E então a Era de Filadélfia para os metodistas, e então a Pentecostal, a Era de Laodiceia. I believe those are ages, and God, in each one of those ages, took an elected people. Creio que essas são eras, e Deus, em cada uma dessas eras, pegou um povo eleito. And in that, as Hebrews 11 says, that them without us is not made perfect. Amen. See? E nisso, como Hebreus 11 diz, que esses sem nós não são aperfeiçoados. Estão vendo? But now the church has come from this coming in a minority all the time till it's down into the Pentecostal age. Mas agora a igreja veio disto, vindo em minoria o tempo todo, até entrar na era pentecostal. Now the reason I'm saying this, that you might get an idea on what the sister dreamed. Agora, o motivo de eu estar dizendo isto, para que você faça ideia do que a irmã sonhou. And her dream is certainly comparison to what I've been teaching. O sonho dela certamente é uma comparação do que tenho ensinado. Notice. Now here, now all these things that 1 Peter, the 6th and 7th verse tells you, by your faith, that's first. Note, agora todas estas coisas que 1 Pedro, versículos 6 e 7, dizem a você, trazidas pela sua fé, isso é primeiro. Now I say that people claim to have these virtues without even being born again. Agora digo que as pessoas afirmam ter esta. Boa noite, irmãos, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite com Jesus. Privilégio da graça de Deus nós estarmos reunidos para adorar o Senhor nesta noite. A graça de Deus nos envolve, nos dá força, nos dá graça para prosseguir e nunca desistir. Tem um hino que fala assim, né? Não desistir. Cristo vem logo. Vamos cantar? Será que conseguimos de cor? É do Inário Adventista, mas eu não tenho o número aqui.
de azar. Bem sei em que tristes te sente, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças pra alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Cristo virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus, sim, está bem firmada. Jesus breve regressará. Não desista. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Cristo virá. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Cristo virá. Aleluia, graças a Deus. Número 129, vamos cantar também. 129 do nosso inário. Se Cristo comigo vai, eu irei. Da harpa cristã, número 515 do nosso inário, número 129. Se pelos vales peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor
se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar, contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, com gozo irei e não temerei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber, fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz,
Deus. Aqui na presença do Senhor nós sentimos animados. E quando nós formos para o céu, então, né? Vamos cantar esse também. É o número 77 do nosso inário. Quando para o céu nós formos, número 552 da harpa cristã, 77 do nosso inário. Canta o grande amor de Cristo, sua graça e compaixão, num lugar tranquilo e belo, faz-nos eternal mansão. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser, a Jesus nós vimos, hossanas damos com prazer. Somos hoje peregrinos, nuvens tomam nosso céu. Mais um dia a estrada finda, não mais sombra e não mais véu. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser, a Jesus nós vimos, hossanas damos com prazer. Vamos ser leais, portanto, seja em servir, um relance lá da glória, atração da porvir. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser, a Jesus nós vimos, hossanas damos com prazer. Creia, vamos, pois ao prêmio logo Cristo iremos ver. Abrem-se os portais gloriosos, nós lá dentro que prazer. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser, a Jesus nós vimos, hossanas damos com prazer. Quando ao céu nós chegarmos, ó que dia de júbilo há de ser, a Jesus nós vimos, hossanas damos com prazer, hossanas damos com prazer. Aleluia, graças a Deus. Isso aqui é só um prelúdio, né? Nós ficamos alegres, felizes aqui. Mas e quando chegar lá? Hã? Quando chegar lá é 1 milhão de vezes melhor. 10 mil anos, 10,000 years, diz o irmão Branham no seu idioma. 10 mil anos. Eternidade, não tem tempo mais. Vamos então ao prêmio. Logo Cristo iremos ver. Os portais gloriosos vão se abrir e nós adentraremos por ele. Vamos orar com o irmão Cainã. Os anjos que prepararam a Nova Jerusalém estão extasiados, boquiabertos, e perguntando:
Quem vai morar aqui nessa cidade? Quem vai morar aqui? Estão extasiados. Tão bela a nova e formosa Jerusalém. E é para lá que nós estamos indo, né? Vamos orar para não encarnar, não esquecendo do encontro de pastores em São Paulo e o evento com os jovens também em Campinas. Senhor Jesus, Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez, Senhor, diante de Ti, ó Deus. Ó Pai, na igreja, Senhor, que o Senhor estabeleceu, Pai. Um lugar para nos reunirmos, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado, Senhor. Com o perdão de nossos muitos pecados, Senhor. E o Senhor conhecendo, Pai, cada um de nós, ó Senhor. Colocamos, Senhor, nossas vidas diante do Senhor. Nossas necessidades, Senhor. Os nomes no livro de oração. O encontro, ó Pai, que está por vir. As viagens, Senhor. De cada pastor, de cada irmão, de cada caravana que for, o plenário, Senhor, tudo, ó Pai, que seja uma bênção, Senhor, que o Senhor possa dirigir e estar lá, Senhor. Ó Deus, é o que nós te pedimos e que mais, ó Deus, acima de tudo isso, o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos cada vez melhores, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, toda vez que ouvimos este solo, Senhor, somente crer, nós lembramos, não podemos lembrar de outra coisa, a não ser no servo do Senhor, seu profeta, que nos trouxe para um lugar de segurança, porque apontou para nós somente o nome de Jesus, teu nome, Pai. Somos agradecidos a Ti, Senhor. E saber e lembrar de todos os desafios que Ele teve, Senhor. E seu filho disse que ele falava, por somente crer. Tudo é possível. Deus está no controle, Deus sabe melhor. E nós temos esta fé também, Senhor. Te agradecemos por estar aqui, Senhor. E lembramos de que o Senhor nunca está no meio de agitações,
O Senhor está no meio da calma. Ó Deus, quando veio ali o fogo, o Senhor não estava no fogo. Quando veio os trovões ali, quando Elias precisava da presença do Senhor, o Senhor não estava ali. Mas quando caiu aquela brisa suave, o Senhor estava naquela brisa suave. E nós te agradecemos, Senhor, porque às vezes nós estamos num mar tão tempestuoso, Senhor. Ondas altas por todos os lados. Mas o Senhor transforma essa atmosfera agitada, do mar agitado, e existe calma, existe um coração humilhado perante a tua face, confiado, como aquele filho esperando do Senhor um alimento na mesa. Nós estamos assim, ó Deus, nesta noite. Ajuda-nos, pedimos humildemente, no precioso e glorioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus, irmãos. E se Deus permitir, amanhã nós estaremos lá em Lorena, né, irmão Caina? Se Deus permitir. E visitando o pastor Ademir Bezerra. A irmã Dirce deseja ir? A senhora pode ir? Tem uma vaga no carro. Se a irmã desejar ir, a irmã avisa. Tá bom? Aí. Então, se a irmã desejar ir, a irmã avisa. Que o Samuel ia, mas ele vai trabalhar amanhã. Caiu a escala dele, né? Na escala, ele vai trabalhar. Em alguns tempos nós temos assim, um desejo de visitar o pastor Ademir Bezerra. E deu certo para amanhã. Nós estamos animados. Ele ligou lá em casa preocupado, falando: o senhor vai dirigir a escola, o senhor vai fazer isso? E nós perguntando, porque nós quer preparar alguma coisa para vocês aqui. Eu falei: irmão, nós faz um pão com mortadela para nós, tá bom, irmão, nós comemos um pão com mortadela, toma um quisuco, né, irmão Kainé? Mas falei para ele, a gente está desejoso de estar com o Senhor. E ele é uma bênção, ele é muito humilde. Graças a Deus por Deus ter estes homens aqui na região, né? E há algum tempo eu desejava estar ali. Dispensa comentários sobre o pastor Ademir. A bênção de Deus para a nossa região aqui. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos saindo de manhã de São José, com destino para lá. A Lorena, pertinho aqui, 100 quilômetros, né? E eu vou buscar o senhor em casa, tá bom? Pode esperar lá, mas combina também. Nós vamos ler nossas Bíblias, irmãos. São Mateus capítulo 11, versículo 25. Tem alguns eventos aí. Eu estou correndo bastante com algumas coisas materiais, trabalho secular, né? E eu nem sei a data do encontro de São Paulo. O senhor sabe, irmão? Sim, sem ser essa semana agora, na outra então já. Os 3 domingos para frente. Eu vou procurar a data para mim, falar a data seria bom, né? E graças a Deus, continue orando pelo encontro, pelos eventos que acontecem. Deus permite o povo de Deus se ajuntar, como os jovens se juntando, reunindo. Se os jovens não for reunir com os jovens que creem na mesma fé, com quem eles vão se reunir, né? Então é uma bênção para os jovens. Cada jovem devia esforçar para ir, considerar mesmo. E eu considero muito aquele sítio Formoso que o pastor Cromar tem lá, a igreja de Campinas tem. Não pude ir até hoje lá, mas
eu dou muito valor. Tenho orado a Deus para preparar um final de semana para mim estar lá também com a minha família e alguns irmãos que desejarem também ir, né? Vamos ler então. Vamos ler todos juntos? Capítulo 25, versículo 25 do capítulo 11. Vamos ler? Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Podeis vos assentar. Mensagem do profeta de Deus pregada. Deus escondido e revelado em simplicidade, pregada sobre a unção do Espírito Santo. O profeta, quando ficava sozinho, maior parte do seu tempo, buscando de Deus sozinho, nosso amado irmão William Marion Branham, sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 17, Elias, de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Ele levava uma bolsa, uma cardeneta e a sua Bíblia para anotar as Escrituras. Na mensagem, quando ele trouxe a mensagem, o sinal, nós estamos só lembrando, muitos já sabem disto. Ele foi caçar esquilos no bosque, no mato, na selva, lugares, mata fechada, pedreiras, muito lugar difícil de andar, e ele ia para aqueles lugares, falando que ia caçar, mas o maior objetivo dele era falar com Deus, ter comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus e trazer, como ele trouxe todas estas coisas maravilhosas para nós, a revelação dos 7 selos, as eras da igreja. Ele disse assim, eu li a história da igreja, mas eu associei tudo isso com a inspiração do Espírito Santo para trazer isso para a igreja. Então, é tremendo. E lugares que não eram confortáveis, não é? A caverna, por exemplo, que ele orava, uma vez ele disse, eu fiquei 5 dias dentro daquela caverna, estava muito mofado, cheiro de mofo, eu precisei sair porque eu não estava conseguindo nem respirar direito, mas ele ficava ali, ele tinha uma meta, ele esforçava porque ele sabia que Deus respondia às suas orações e Deus falava com ele, dava um recado para ele levar, diretamente de Deus para ele levar para o povo. Então, quão tremendo são estas coisas. Então, ele levava a Bíblia. Na mensagem O Sinal, ele viu esquilos passando na frente dele. Um caçador gosta, né? E de caçar, e aqueles esquilos passando, e Deus dando a mensagem, o sinal para ele, aquelas revelações. Ele disse, eu não dei nem um tiro eu dei. Fiquei atento ali, anotando que Deus em simplicidade, nada complicado, nenhuma teologia, nem o estudo, tem que fazer psicologia, tantos anos disso, tantos anos daquilo, não. Mas Deus, Ele escolhe estas pessoas, simples, humilde, um camponês com a 7ª série. E Deus, nesta última era da igreja, a era da igreja de Laodiceia, mais uma vez, Deus não muda seu parecer, Deus não muda sua maneira de trabalhar. Na era de Éfeso, ele usou um mensageiro, um anjo da igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo. Na era de Esmirna, ele usou o seu mensageiro, um anjo da era da igreja de Esmirna, Martim, e assim sucessivamente. Éfeso, Esmirna, Pérgamo também, Sardes também,
usou Martim Lutero, quinta era da igreja, quinta mensageira, é isso mesmo? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, a quinta era da igreja. Deus usou Martim Lutero. Deus não muda sua maneira de trabalhar. Deus não muda, Ele não aprende. Os homens aprendem, os homens evoluem, mas Deus não. Da mesma maneira que Ele atuou lá na primeira era da igreja, Ele vai atuar na última era da igreja, nessa que nós estamos vivendo, a era de Laodiceia. Filadélfia, Ele usou John Wesley, sexta era da igreja, e nós estamos para situar alguém que nos ouve, porventura, que não sabe destas coisas, para situar, colocar você num lugar que você entenda. Nós estamos vivendo na sétima era da igreja, a era da igreja de Laodiceia, direito dos povos. Todos têm direito. A era rica, a igreja está rica e abastecida, abastada. Tem muito dinheiro, tem muito ouro, tem muita prata. Mas não tem o que é principal nesta era da igreja de Laodiceia. A igreja se denominou, distanciou de Deus e é pobre espiritualmente. O Senhor disse na Bíblia, aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, falando para a igreja de Laodiceia, que se distanciou da Bíblia, que distanciou da palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus. Ela se distanciou. E ela diz ser rica. Estou enriquecida, não tenho falta de nada, e não sabes, diz a Bíblia, que és desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Aconselho-te o conselho de Deus para a igreja que distanciou da palavra, começando pelo batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Não pratica aquele batismo apostólico praticado por Pedro em Atos 2:38, praticado por Paulo em Mateus, em Atos 19, quando ele rebatiza aqueles irmãos que tinham sido batizados no batismo de João. Paulo batiza eles de novo. Batizar de novo não é errado, meu irmão. Batizar de novo é Bíblia pura. Portanto, se você foi batizado em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, você não foi batizado no batismo cristão. Você precisa ser. É necessário, é apressante que você volte ao original, o batismo praticado por Pedro, por Paulo, pelos apóstolos. Paulo batizou de novo aquele grupo de irmãos em o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz em Atos 19 que Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Há muitos que interpretam aquele batismo como sendo o batismo de fogo. Não, ali é batismo nas águas. Ali não é batismo com o Espírito Santo, não. Ali é batismo nas águas, praticado por Paulo em nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta última era, Deus também tinha que trazer um mensageiro. A era não fica sem mensageiro. Então, esta era também tem um mensageiro. E se você ler ali em Apocalipse, o título diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Assim escreve, aquela carta. João escreveu aquelas coisas, falando, esta aqui é para o anjo da igreja de Laodiceia. E Deus não procura teólogos, nunca procurou pessoas instruídas, doutores, grandes mestres, para ser o seu porta-voz. Ele sempre procura um servo humilde, que ele pode confiar nele. Parágrafo 113 da mensagem: Deus escondido e revelado em simplicidade. É estranho pensar como Deus faz tal coisa como esta. Deus se esconde em alguma coisa tão simples, que faz com que os grandes e sábios passem milhões de milhas longe disto
e não conseguem ver. E então toma exatamente aquilo. Alguma coisa humilde, que o grande não dá valor, que o instruído não dá valor, ele não consegue dar valor. Nós lembramos daquela menina que o profeta cita, voltando da escola dominical, e aquele senador, aquele homem, não é senador, aquele homem dizendo para ela, você está perdendo seu tempo, menina. Você está perdendo seu tempo, você fica 4 horas lá escutando a escola dominical, você está perdendo seu tempo. Isso é tudo bobagem. Deus não existe não, menina. Acorda, menininha. E ela pegou, abaixou assim, pegou uma florzinha assim e falou, então me fala, quem que criou esta florzinha aqui? Quem foi que criou? E ele ficou sem saber responder para ela. Sem saber responder para ela. E através daquelas palavras dela, ela convenceu ele que existe um Deus, que existe um Criador, que existe um céu para nós ganhar e que existe um inferno para nós correr dele, ficar longe dele. E é uma coisa maravilhosa, porque quando você vai aproximando do céu, você vai se afastando do inferno. Quando você vai se aproximando da luz, você vai ficando longe das trevas. É algo automático. Você se apega com a palavra para você ver. É uma comparação muito grotesca, mas às vezes o cachorro, o cãozinho, nosso animalzinho de estimação está cheio de pulga e carrapato. Pulga e carrapato. E você leva ele no veterinário e ele aplica uma injeção nele de Ivomec. É a que eu conheço, né? E aqueles carrapatos, cai tudo. Carrapato, pulga, cai tudo. E aquele animalzinho fica com o pelo bonitinho. E nós vemos tantos cristãos, cheios de coisas penduradas em si, cheias de dogmas, cheias de credo, cheia de pensamentos de pastores, pensadores. Deus não quer nenhum obreiro pensador. Deus quer um obreiro que ouve a sua palavra e a põe em prática. Deus quer um obreiro que lê a Bíblia e crê naquilo e transmite aquilo para o povo. Ah, meu irmão, se você ler esta palavra e crer nela, você vai ver que todas estas coisas, você buscar essas coisas penduradas em você, vai cair tudo. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é só para o bêbado, não. Não é só para o drogado, não. É para os religiosos que estão com a Bíblia na mão também. Estão lendo, mas estão dando a sua interpretação, portanto, eles não estão conhecendo que é real. Mas quando você lê a Bíblia, e você crê nela, e você não diz, eu acho que isso daí quer dizer isto, mas não, isso não. Você tem que crer nela. Está escrito, então é assim. Está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Isto não é dogma, isto não é credo, isto é a voz de Deus. Deus falando na boca do apóstolo Pedro, em Atos 2, as primeiras conversões, Pedro pregando por 15 minutos ali, cheio do quê? De teologia? Cheio de dogma? Não, cheio do Espírito Santo de Deus ali no cenáculo. Cerca de 120 estavam reunidos ali, inclusive nossa irmã Maria foi vista
línguas de fogo repartidas que pousaram sobre cada um deles, e Pedro então deixou de ser o medroso Pedro que ele era, porque ele estava cheio de algo forte e poderoso. Ele abriu a porta do cenáculo e saiu gritando: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que este Jesus que vocês mataram, Deus fez ele Senhor e também fez ele Cristo, ungido, unção. Esta é a voz de Deus para nós nesses dias. Ah, mas Pedro era um pescador, não é? Muito simples, não é mesmo? Muito simples. Muitos pensaram: você acha que Deus vai passar por cima desses sacerdotes todos aí? Que o pai dele tinha que ser sacerdote, o avô dele tinha que ser sacerdote, o bisavô, o tataravô eram homens de linhagens, para ir para esse pescador, esse galileu aí que não fala, não sabe nem falar direito, não tem nem boas maneiras no púlpito. O profeta chegou a dizer: esses dias eu vi ele estava com um avental engordurado dos peixes que ele estava limpando. Mas é estranho que Deus faz isto. Ele usa estes simples e humildes e mostra a eles a verdade, e mostra para eles o plano dele. Deus faz isto, Deus ama fazer isto, e passa por cima de muitos. Eles perdem Deus pela forma que Deus se revela. Os homens têm suas próprias ideias do que Deus devia ser e do que Deus tem que fazer. Olha, Deus tem que fazer assim. Deus vai ter que fazer assim, 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 assim. Grande erro dos homens. Quando havia a Escritura dizendo que o Messias viria na cidade de Belém. E tu, cidade de Belém, não é uma das menores das capitais, porque de ti não é inferior a nada, você não é inferior a outra cidade pequenininha, porque de ti há de nascer o Cristo Salvador. E daí eles imaginaram: bom, ele vai vir, então ele vai vir aqui na maior igreja. Qual que é a maior igreja que tem aqui na cidade? Ele vai vir lá no palácio, onde está o rei. Lá tem pompa, lá tem tapetes macios, lá tem isso, lá tem aquilo. Este é o pensamento do homem. Mas Deus age contrário, diferente do que o homem pensa. Deus é soberano, Ele faz o que lhe apraz, Ele faz o que Ele quer, e Ele não muda suas maneiras de fazer as coisas. Da mesma forma que Deus agia lá no passado, Ele age hoje também. Então, se lá Ele escolheu um estábulo para Jesus Cristo nascer e manifestar o seu ministério, e hoje, como que Ele vai fazer? Hoje Ele escolheria um grandalhão, um grande homem, instruído, doutor fulano de tal, PhD. Não vai fazer isso. Ele vai escolher uma pessoa simples e humilde, como escolheu o sétimo anjo, predestinado para trazer a mensagem de Deus para esta era negra e escura que nós vivemos. Os homens têm suas próprias ideias. Às vezes eu fico pensando, se Pedro estivesse hoje aqui em vida, qual igreja que Pedro iria pregar? Qual delas que ele ia pregar? Será que ele ia ter mesmo um acesso livre para pregar o evangelho da forma que ele pregou? Não teria. O evangelho de Jesus Cristo tem sido rejeitado. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Jesus tem sido colocado para fora. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Isso não é para prostituta só não. Não é para beberrão só não. Não é para desviados só não. Ele está batendo na porta da igreja religiosa.
religiosa, que está com a Bíblia na mão, mas usando uma interpretação humana. E ele está querendo entrar com a palavra viva, legítima, com a palavra sem interpretação, sem nada, mais pura, inadulterada, a palavra de Deus. Os homens têm suas próprias ideias do que Deus deve fazer ou deve ser. E como muitas vezes tenho feito a velha declaração que o homem sempre continua sendo homem. Homem sempre é homem. E Deus será Deus eternamente. Aleluia! Sempre vai ser homem, por mais que estude, por mais que evolui. Mas estão a 1.000.000 de milhas da verdade de Deus. Agora, volta aquilo, alguma coisa humilde. Deus tem o seu modo simples e humilde de operar, e ele se revela novamente, sempre vai se revelar a humildade. Pessoas humildes e simples, sempre vai fazer a mesma coisa. Ele fez assim lá no passado e vai fazer isso agora também. Eu pensei que formaria um tópico para que pudéssemos estudar isto antes de entrarmos nos grandes ensinamentos 7 selos. Muitos perdem pela forma que ele se revela. Eles têm suas próprias ideias. O homem está sempre dando glória a Deus por aquilo que ele fez lá no passado. E ele sempre está buscando aquilo que Deus vai fazer no futuro. E ele ignora o que Deus está fazendo hoje. O que Deus está fazendo hoje. Eu sempre falo, o que Deus está fazendo hoje em São José dos Campos? O que Deus está fazendo hoje em Lorena? O que Deus está fazendo hoje em São Paulo? O que Deus está fazendo hoje em Taubaté? O que Ele está fazendo? Quando nós podemos nos assentar e ler esta mensagem linha por linha, e meditar nela, e nos alimentarmos dela, e nós vamos tornando esta mensagem nos leva para o arrebatamento. Parágrafo 126. Deus escondido e revelado em simplicidade. A sabedoria mundana, culta, altamente polida, sempre perde Deus. Não vê Deus. Agora, eu não estou aqui para... Eu sei que há mestres aqui, tinha lá ouvindo o profeta, 2 ou 3 que eu sei que estão assentados aqui. Eu não estou aqui para contradizer vocês. Eu não estou aqui para contradizer a educação, a escola, e tentar ser ignorante, apoiar a ignorância. Sabe, vocês têm que andar com embornar, trabalhar na roça, né? E não estuda mais não. Não é isso que o profeta está dizendo. É embornar ou é embornar? O mineiro bem antigo fala embornar mesmo, né? Não, vocês não podem ir para a faculdade. Não, não é isso. Não estou sustentando a ignorância. Eu não estou aqui para isso, mas o que acontece? As pessoas dão tanta importância a isto, que estão até mesmo nos seminários e em demais lugares que estão perdendo a verdadeira coisa que Deus colocou diante delas. Quando você estiver na faculdade e quando vinha aquelas teorias, aquela coisa, o homem veio daquele... Você não vai crer, você é eleito para crer no que é real, na palavra de Deus. Mas o profeta está falando outra coisa aqui. Se estribando em filosofias, teologias. Esse é o porquê não sou contra os irmãos que estão nas denominações. Eu não sou contra ninguém, nenhum irmão. Eu sou contra o sistema das denominações, porque o sistema tenta exaltar a si mesmo.
nós somos os melhores, nós somos os mais educados, nós temos a maior igreja. Eles tentam exaltar a si mesmos, ao invés de exaltar a Deus, nosso Criador. E educa seus ministros para ser os melhores. Faz teste de psicologia para eles. Tem que ser, não é qualquer um, não. Pedro, por exemplo, não tinha jeito, né? De tal forma que eles não têm uma instrução, educação. Se não tiver uma instrução e educação adequada, não pode ser o pastor da igreja. Eles são colocados para fora se eles não tiverem uma educação. E eles têm que passar por testes psiquiátricos e assim por diante. Eu não creio que seja a vontade de Deus testar um homem através da psiquiatria, mas Deus quer que ele seja testado através da palavra. Vem, ter a palavra seria a maneira de Deus testar os seus homens, os quais ele tem enviado. Pregar a palavra. Agora, hoje, nós pregamos filosofia, pregamos o credo, denominacionalismo e tantas coisas, e deixamos a palavra, porque eles dizem que a palavra não pode ser compreendida. Ela pode sim ser compreendida, diz o profeta. Deus prometeu que interpretaria ela, que faria os eleitos entender ela sim, pode ser entendida. Agora estamos pedindo a Deus que faça isso para nós. Pessoas humildes. Agora sabemos que nos dias de Noé, eles alegam que a civilização era tão poderosa naqueles dias, que até hoje ainda não alcançamos aquele ponto na nossa civilização moderna, não se compara à civilização de Noé. Eu creio que finalmente será alcançada a civilização do dia. É por isso que eles não creram na mensagem de Noé. Eles eram muito bem instruídos. E a Bíblia diz que como foi assim, como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Ele deu alguns exemplos, e eles construíram as pirâmides, a esfinge ali no Egito, e eles construíram grandes coisas gigantescas que não teríamos poder hoje para construir tal coisas hoje, que eles construíram lá. Tinha um embalsamamento que podiam embalsamar o corpo, fazendo-o parecer tão natural que permanece até hoje. Nós não podemos fazer uma múmia hoje. Quanto nós ficamos para trás, né? Não temos ingredientes para fazer uma múmia que eles faziam e durava anos, estão intactas até hoje. Eles tinham cores que têm durado 4 ou 5 mil anos e ainda permanece a mesma cor, sem desbotar. Vem! Não temos essas coisas hoje, igual eles tinham. E então, e muitas coisas grandes daquela civilização falam da superioridade que eles tinham sobre a nossa civilização, era muito superior à nossa civilização moderna. Então, você pode imaginar como a educação e a ciência produziram sinais tão grandes que foram deixados ali de que houve tal civilização? Que grande civilização deve ter havido por estes memoriais, como a ciência e a civilização moderna e a educação eram o máximo para o povo. Eles tinham que ser, dificilmente havia eu acho, algum analfabeto no meio deles lá, não tinha analfabeto. Parágrafo 134. E então Deus olhando, Deus procurando através daquela grande civilização, daquela economia do dia, daqueles sistemas tão evoluídos, não pôde encontrar o tipo certo de homem, até que ele encontrou um analfabeto. Talvez um fazendeiro, o nome dele era Noé, um criador de ovelhas, e Deus deu a ele a sua mensagem para pregar para o povo. Se era evoluído, se tinha cultura,
A civilização era evoluída. Por que Deus não escolheu um lá que era um doutor na Sagrada, na letra, um doutor na Escritura? Foi a um simples homem chamado Noé, fazendeiro, e deu para ele a sua mensagem para pregar para o povo. A mensagem era tão simples. Você sabe qual que é a mensagem de Noé? Todos sabem, né? Vai chover. Só isso. Vai chover, viu? Deus falou que vai chover. Simples. Mas como que vai chover? E os teólogos se complicando. Não, Deus falou que vai chover. Mas que jeito que vai chover, homem? Você está doido? Não tinha chuva, a água umedecia a terra de baixo para cima, assim, não chovia. E aguava as plantas e molhava as plantas. Não tinha chuva naqueles dias. Como que vai chover, rapaz? Deus disse que vai chover. Vai chover. Ele falou, eu ouvi a voz dele. Você ouviu nada, rapaz? Você ouviu nada? Você acha que Deus ia passar por cima de todos nós aqui que estudamos estas coisas aí, estamos olhando para cima com os nossos aparelhos e tudo, e sabemos que não tem chuva lá, vai falar com você? Eu não acredito que Deus ia fazer isso, não. Veja como o homem trabalha. É assim que ele trabalha. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O profeta diz, talvez você seja um homem que você se julga não ser nada, que você sai de manhã com a sua marmita debaixo do braço e vai para o seu trabalho. Mas ali é Deus em dois pés. É Deus andando ali. Deus está escondido em simplicidade. Deus ama se manifestar e se esconder em simplicidade. Noé, Deus fez isso lá no passado com Noé. E o que ele está fazendo hoje? O que ele está fazendo agora? Ele tem colocado uma mensagem no seu coração. Ele deu a mensagem para um homem simples e humilde nesta era tão escura. Ele pregou esta mensagem e você creu. Ele está fazendo isso hoje. O mundo religioso, denominacional, não vai entender isso nunca. Mas o que importa é que Deus ama manifestar, se esconder em coisas simples e humildes. E nós somos bem-aventurados por isso. As pessoas tropeçaram na simplicidade da mensagem. A mensagem se encontrava na cara da ciência radical. Como poderia haver chuva nos céus quando não existe nenhuma gota de água lá em cima? Vem! E uma mensagem simples da construção de uma arca, construção de algo para se entrar ali dentro, sendo que não havia nenhuma água para fazer aquela arca flutuar. Noé tinha se tornado um fanático. Ele havia se tornado chamaríamos, se vocês me desculparem a expressão hoje, um biruta. E quase todo o povo de Deus é estranho, vejam, eles são estranhos. Eu sou feliz por ser um deles. Estranho, diz o profeta. Então, você sabe, eles são diferentes da tendência moderna da civilização, eles se tornam estranhos, esquisitos. Ele disse que o seu povo era um povo peculiar, Deus disse estranho, esquisito, mas um sacerdócio espiritual, uma nação real, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, os frutos de seus lábios, louvando o seu nome. Que povo, ele os tem, ele recebe o louvor, seu irmão. Ele ouve a sua oração, irmão. Nação real, sacerdócio santo, espiritual. Mas estranho, esquisito. Um fanático, pense nisso.
um fanático e pregando o evangelho que parecia estar fora da linha da maneira como eles criam. Os cientistas criam, os pregadores, ora, tinha muitos pregadores lá, viu, irmão? Tinha sim. Mas a pregação de Noé era uma loucura para todos. Loucura, isso é loucura. De forma que eles podiam provar cientificamente que não havia água lá em cima. Mas este simples pastor creu. Se Deus disse que ia chover, é porque vai chover. Vem? E então, apenas compare aquilo com hoje em relação a alguém que é curado. Eles dizem, isto é apenas emoção. Eu posso lhe provar cientificamente que o câncer, ou a substância, ou a coisa ainda está ali ainda. Está ali ainda. Foi só emoção. Mas para o crente simples, o câncer já foi embora. A doença já foi embora. Vem? Porque ele não está olhando na substância. Ele está olhando na promessa que Deus fez. Que ele curaria a todos. Exatamente como fez Noé. Então veja você como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Ninguém cientificamente, o médico podia dizer, veja aqui seu inchaço, seu braço está inchado ainda. Você está sentindo dor, não está? Então, você não foi curado nada. O seu câncer continua, seu braço está aleijado como sempre foi. Você é um louco falando que você recebeu a oração e foi curado. E recordem, este é aquele mesmo Espírito lá dos dias de Noé que disse não existe nenhuma chuva lá em cima. É o mesmo Espírito. Podemos alcançar a lua por meio de instrumentos se não há nenhuma chuva ali. Mas se Deus disse que haveria chuva ali, vai chover, porque Deus disse. Pois a fé é uma substância das coisas que se esperam, é uma evidência das coisas que não são enxergadas, que não se veem, e a fé toma o seu último lugar de descanso na palavra de Deus, é aí onde ela encontra o seu lugar de descanso. Você compreende? A congregação diz amém. O seu lugar de descanso é aqui na palavra de Deus. Você não confia em mais nada a não ser na palavra de Deus. E Noé fez isso, creu e descansou, e o assunto para ele estava encerrado. Deus falou que vai chover e ponto final. Noé não ficou argumentando com ninguém, não. Noé, quando vinham os argumentadores, eu penso que ele mudava de assunto. Hoje é a mesma coisa. Como que esse batismo aí e fica assuntando? Nós não deveríamos nem perder tempo com isso. É citar a palavra, não argumentar. E o povo hoje que crê no batismo do Espírito Santo, agora a igreja diz, estas pessoas são fanáticas. Elas não são nada senão um punhado de pessoas emocionalmente trabalhadas, cheias de pânico, de medo, tem medo das coisas. Mas poucos sabem eles que a palavra de Deus ensina isto. A palavra de Deus ensina o batismo com o Espírito Santo. É uma promessa. É uma sequência do batismo nas águas. Após aqueles irmãos ali em Atos 2 serem batizados em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo veio sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo e falaram em novas línguas e profetizavam. É uma sequência. São fanáticas, são emocionalmente trabalhadas. A palavra de Deus ensina que é uma promessa. Porque a promessa, disse Pedro, diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar.
Atos 19, após eles serem batizados, aí veio aquela coroa depois do batismo, por causa da obediência à palavra de Deus, foram batizados de novo em nome de Jesus Cristo, e Paulo impôs as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo. E para Noé não importava o quantos eles diziam, o que eles diziam. O velho estava fora de si, que ele estava cientificamente errado e que estava mentalmente errado, mas para Noé aquela era a palavra do Senhor. E Noé permaneceu com a palavra, e os sábios e prudentes tropeçaram sobre a simplicidade da palavra, da mensagem, e perderam a sua essência. Que repreensão é isto para esta geração? Muitas pessoas estão dizendo, se eu tivesse vivido naquela época, eu ia acreditar em Noé. Não, você tomaria a mesma atitude que você toma hoje em relação às coisas que são ensinadas, as promessas de Deus, como, por exemplo, o batismo em nome de Jesus. Você não aceita o batismo em nome de Jesus hoje, você não aceitaria a mensagem de Noé naqueles dias, se você estivesse lá também. Que repreensão é isto agora para esta geração? Tinha muitos pregadores suficientes, grandes lá nos dias de Noé, mas Noé era o único inspirado por Deus, era o único vindicado por Deus. Não tinha uma opção, não tinha 2 barcos, mas tinha uma opção só, não 2, mas uma só. Era aquilo que Deus mandou fazer, era a mensagem que Deus mandou pregar. Deus não tem 2 mentes, Deus não tem 2 mensageiros, Deus não tem um dizendo vai para esse lado e o outro vai para aquele lado, não, Deus tem uma mensagem só. Geração adúltera como aquela. Geração adúltera. Deus não suportaria esta geração adúltera e perversa como aquela. Então, o que podemos fazer hoje, se não nós estamos vendo a mesma coisa? Nós estamos vivendo numa Sodoma e Gomorra. Perversões de todos os lados, adúlteros, pessoas polidas, em escolaridade e tropeçam na simplicidade da palavra de Deus, tropeçam na simplicidade da manifestação de Deus. Mas ainda assim, Pai, Deus disse, aprove a ti esconder as coisas desses sábios e entendidos. Ainda assim, Pai, tu tens escondido isto deles, mas tu tens mostrado a tua pequena noiva, a tua pequena igreja, a tua pequena economia que o Senhor tem nesta era. Eles têm enxergado a verdade de Deus. Ainda que pareça loucura, eu estou feliz por crer nesta mensagem. Amém? Eu estou feliz por poder enxergar. Às vezes nós olhamos, irmãos, o batismo em nome de Jesus foi tão simples para mim aceitar ele, mas você pensa que é fácil? Não é não. Deus tem que mostrar. Está escrito ali, ó. Mas as pessoas fecham o olho para não ver. É uma coisa terrível. Senhor, nós oramos, agradecendo a Ti, Senhor, nesta noite. Pedimos, Senhor, que se alguém ouvir esta mensagem, Senhor, arranca as escamas dos olhos dos Teus filhos, ó Deus. Deixa eles verem, Senhor. Se mostre a eles, Pai, como o Senhor mostrou
Quando aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, sinceros ali, não podiam ver e reconhecer tua presença, Senhor. Ó Deus, nós oramos com todo o nosso coração. Manifeste-se, ó Pai, que possa cair as escamas dos olhos, se ainda há algum eleito. Ó Senhor, nós cremos que há, pois a tua vinda não aconteceu ainda. Ó Deus, nós pedimos a tua graça, que arranque as escamas dos olhos e se mostre a eles também, como o Senhor se mostrou aos 2 discípulos no caminho de Emaús. E também nós, Senhor, nos mantém humildes, nos mantém, Senhor, nesta humildade, nesta união com a tua palavra, nesta união com os teus filhos, em humildade, doçura de espírito, ó Deus. E quando um dia, se porventura tentarmos nos afastar de ti, Senhor, puxe-nos para o teu lado, ó Deus. Deixa-nos estar em humildade, ajoelhados ao pé da cruz, sempre, Senhor, prontos para ouvir a tua voz, Senhor. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos pela cura divina, nós te agradecemos pela libertação que acontece quando meditamos na tua palavra. A tua palavra é poderosa em si mesmo para produzir cura, libertação, bênçãos. Obrigado, Pai, te agradecemos no nome precioso do Senhor Jesus. E amanhã abençoa a nossa viagem até Lorena, guarda-nos protegidos por ti, Senhor. Abençoa todas as viagens, teus filhos, alguns viajando, ó Deus, os servos do Senhor, meditando para pregar amanhã. Senhor, sê com cada um, Senhor, no nome de Jesus Cristo, dando a vitória, dando graça, dando do teu poder, ó Deus, a tua humildade para cada um de nós, em nome de Jesus. Nós pedimos a ti, crendo, estando certo que já temos recebido estas bênçãos, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações, já te agradecemos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Deus vos abençoe, meus irmãos. Se Deus permitir, estaremos reunidos na quinta-feira, semana que vem. Deus vos guarde, Deus vos abençoe. De mim, Senhor, a minha alma está em teus braços, por onde for. Cuida de mim, Senhor, cuida de mim, Senhor. Eu não consigo sem tua presença eu seria um cristal apagado sem vida, uma ave triste aprisionada sem liberdade, sem sorriso no mundo vagando, chegando ao fim. É por isso que estou cantando, cuida de mim, cuida de mim, Senhor, cuida de mim, Senhor. A minha alma está em teus braços, por onde for.
sensato areia o caminho e me faz ser feliz assim. É por isso que sempre canto, cuida de mim, cuida de mim, Senhor, cuida de mim, Senhor. A minha alma está em teus braços, por onde for. Cuida de mim, Senhor, cuida de mim, Senhor.